Levamos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo do nosso canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Isadora, eu sou a Isadora, do @MadNerdArgentina no Instagram, como eu falo em todos os vídeos. E hoje eu vim mostrar pra vocês como eu estudo para as provas orais. Eu sou estudante de medicina aqui na Universidade Nacional de Rosário e, pra quem não sabe, a gente tem provas orais aqui na UNR. Então, todo final de área a gente tem uma prova oral, que não é como o TCC, porque a gente não tem o material pra estar apresentando. É você, Deus e os professores que estão ali te avaliando e eles podem te fazer perguntas e pode cair qualquer conteúdo da sua prova, né, da sua área, no caso, a área que você estudou. Então, hoje vim mostrar o meu método, a forma como eu estudo para a prova oral e que pra mim funcionou muito bem. Então, se você quer saber como eu estudo para a prova oral, assiste esse vídeo até o final e bora lá. Mas antes de assistir o vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Então, bora! Então vamos lá, gente. Eu vou fazer um vídeo à parte contando como eu me organizo para a tutoria também, que foi uma pergunta que me fizeram essa semana lá no Insta. Mas vamos para a parte da mesa oral. Então, pra quem não sabe, a gente tem provas orais aqui na UNR todo final de área, tá? E a forma como a gente se organiza para os parciais, que são as provas de múltipla escolha, e as provas orais são diferentes, porque elas focam em coisas diferentes. Então, para oral, a gente tem que saber explicar o conteúdo, e diferente do que muita gente pensa, não é parecido com o TCC, até porque a gente não tem o material ali para estar tendo base para o professor, é só você, os professores e Deus naquele momento te iluminando e você explicando para os professores e respondendo as perguntas que eles fazem, tá? Então pode cair qualquer uma das unidades problemas que você viu na área e você tem que saber responder. Então, para se organizar para uma prova oral, a gente tem que ter aí uma base, né? A gente tem que ter muito repasso e eu tenho o meu método de me preparar para essa prova oral. Eu comecei a aplicar a partir de nutrição, comecei no finalzinho de crescimento e eu vi que deu certo e levei pra nutrição e pra sexualidade, pra mim funcionou muito bem. Então hoje eu vou explicar pra vocês como eu me organizo pra prova oral e vamos lá. Eu pego, pode ser um aplicativo de calendário, tá? Eu tenho o do iPhone mesmo e o do Google Calendário, eles são sincronizados, então você pode usar um ou outro, se você tiver Android pode usar o Google Calendário, que é muito bom. E eu coloco sempre um mês antes da prova, então a gente sempre sabe quando vai ser a primeira prova depois da área, tá? Porque a faculdade sempre disponibiliza essas datas, então eu já marco no meu calendário qual vai ser o dia da prova e organizo um mês antes para eu começar a estudar para essa prova. Então, eu vou dividir um mês antes, 3 dias para cada unidade de problema. O que eu vou fazer nesses 3 dias de cada unidade de problema? Eu vou estar ali revisando o conteúdo, vou estar fazendo os meus resumos, né? Tentando olhar o que falta no resumo. Pra quem não sabe, eu tenho um checklist lá no meu perfil no Instagram, tá na bio do meu perfil e você pode estar baixando de acordo com a área que você está cursando. E no checklist você consegue ver o que você estudou, o que você deixou de estudar. E até mesmo lá você consegue marcar, né, as suas revisões pra prova oral. Mas eu vou olhando o checklist com o que faltou e o que eu já estudei. Assim eu consigo acrescentar no meu resumo o que falta e também complemento, né, com o livro, olhando, né, se falta alguma coisa do livro, olhando se falta alguma coisa a ser estudada e também complemento com videoaula, porque eu acho que o legal da videoaula é que você vai ter uma base de como explicar esse conteúdo, porque muitas vezes lendo no livro a gente não consegue entender muito bem como explicar esse conteúdo, mas na videoaula a gente consegue ter uma noção de onde começar e onde finalizar a explicação de cada conteúdo, por isso que eu gosto sempre de conciliar os dois. E, por último, uma coisa que eu gosto de fazer é comprar resumo de instituições aí pro Rosário. Na real, eu não compro mais resumos porque o Levi, ele tá adiantado na faculdade, então eu sempre pego os resumos que ele comprou e consigo olhar se faltou alguma coisa no meu resumo, olhar se tem alguma coisa errada. Então, os resumos que eu compro sempre são pra dar um ok final no meu resumo, dizendo, não, tá tudo ok, tá tudo certo e é isso. Eu gosto de estar sempre estudando por vários lugares diferentes. Eu gosto de ler a mesma coisa de vários lugares diferentes. Pra mim, parece que eu consigo gravar mais. E já falei várias vezes isso no canal, eu sei que é loucura, perde muito tempo, mas também não é um tempo perdido porque você tá ali estudando, não é mesmo? Mas pra mim funciona muito e é também um dos motivos que eu gosto de estudar por vários livros diferentes. Pra mim funciona. Se você tentar aí, tenta aí e se funcionar pra você, continua. Mas falando agora de outra coisa que eu faço nesses 3 dias de cada UP, porque, cara, 3 dias é muita coisa, tá, gente? 3 dias não é pouca coisa, não. Não pra quem tá aí estudando na UNR, sabe que a gente tem um tempo apertado pra estudar pra cada UP. Mas eu gosto também de estar fazendo os meus flashcards, então de acordo com o que eu vou estudando, né, no resumo, eu vou vendo o que é importante
perguntas que podem cair na prova oral. Então eu vou anotando essas perguntas no meu aplicativo chamado Brainscape. Meu aplicativo não, né? Aplicativo de alguém que criou, mas que eu uso, que é o Brainscape, e você pode anotar a pergunta e a resposta. Então, quando você vai repassar esse aplicativo, tu pode classificar a sua resposta de 1 a 5. Conforme você classifica essa resposta, ele vai te mostrar novamente a pergunta que você não foi tão bem. Então, isso é uma coisa muito legal para fazer repasso, tá? Então, nesses 3 dias, o que eu gosto de fazer é olhar os meus resumos, terminar eles completamente. Eu acompanho com videoaula, livros e o material de apoio, e também gosto de montar os flashcards. Então, cada OP vão levar 3 dias, às vezes pode ser que demore um pouquinho menos, e aí eu já pulo para outra OP, tá? E nos últimos 5 dias antes da prova, eu digo 5 dias porque pode ser que você não caia nas primeiras letras da prova, porque, pra quem não sabe, aqui na UNE a gente não sabe o dia que a gente vai render, a gente sabe o dia que começa a prova, mas de acordo com o seu sobrenome, você pode render, tipo, no primeiro dia, pode render 3 dias depois, ou pode render 1 semana depois. Então, isso é classificado de acordo com o sobrenome, tá? Então, pode ser que você tenha mais tempo para estudar ou menos tempo. E aí, eu digo 5 dias por causa disso, tá? Mas nos últimos dias você vai, eu no caso, eu estudo somente com flashcard. Por quê? Porque eu acho que é uma forma muito boa de a gente estar ali repassando o conteúdo e realmente saber explicar. Então, no primeiro dia, vamos dar um exemplo, né? Eu pego o meu resumo, eu leio o meu resumo de UP1, por exemplo, eu explico o meu resumo de UP1 com o resumo do lado, para eu ter uma noção de quais são os conteúdos. E tento explicar, mas eu tenho que explicar não para alguém que sabe o conteúdo, eu tenho que explicar para alguém que é leigo, eu tenho que explicar para alguém que não sabe nada, para nada mesmo, absolutamente nada, como se fosse uma criança. Por quê? Porque não adianta a gente tentar explicar o conteúdo do mais complexo pro mais básico, porque quando você começa a falar do mais complexo, o professor vai achar, ele sabe o mais complexo, então vamos levar ele pro mais complexo ainda, ou ele pode achar que você não sabe o básico. Então sempre começa do mais básico pro mais complexo, porque tipo, quando o professor ele vê que você sabe mais básico, muitas vezes ele não te leva para mais complexo, ele te leva para outro conteúdo, tá? Então, sempre do mais básico para o mais complexo. Isso aí é muito importante. Eu gosto de tentar explicar o conteúdo, eu explico, até ficar bom. E depois de explicar, eu vou para os flashcards. E aí, o bom do Brainscape é que ele sempre separa por UP. Então, eu consigo realmente estudar cada dia com uma UP diferente, ou até mesmo, tem dias que eu estudo 2 UPs, depende do tamanho da UP, né? E eu só paro de revisar com o flashcard quando eu vejo que 95% tá ok. Tipo, que eu respondi 95% das perguntas ok, tipo 5 ou 4, que é a classificação que dá lá no aplicativo. Ou seja, que tá tipo bom ou mais ou menos. Eu pulo pra outro P quando eu termino de fazer os 95%, tá? Por que eu acho que isso é muito importante? Fazer os flashcards. Por que eu acho que o flashcard é uma boa opção? Eu vou dar um exemplo da minha prova de Nutri, tá, gente? Se eu não tivesse revisado pelos flashcards, eu não teria tirado uma nota tão alta em Nutri. Por quê? Porque muitas perguntas que caíram na minha prova oral de Nutri eram perguntas que estavam nos meus flashcards, eram perguntas que eu tinha revisado naquele dia que eu tava estudando pra prova oral. Então, tipo, muitas perguntas eram exatamente como eu tinha escrito no flashcard. Então, a gente pode pensar que não, mas é muito óbvio as perguntas que podem cair na sua mesa, tá? Se você tá estudando conteúdo, você tem noção do que eles podem te perguntar sobre aquele conteúdo. Então, eu acho muito importante a gente anotar essas perguntas para depois repassar e tentar explicar de uma forma mais sucinta, uma forma mais sencilla. E, tipo, sai mais rápido e a mesa vira mais um bate e volta e a mesa pode acabar mais rápido ou até mesmo você tirar uma notinha aí um pouquinho mais alta, né? E é isso, gente. Basicamente, como eu estudo pra minha prova oral... Ih, a Siri... Basicamente, como eu estudo pra minha prova oral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém for tentar usar o meu método, pode deixar aí nos comentários. Me fala depois se funcionou pra vocês. Cada um tem seu método de estudar. Eu vim aqui compartilhar realmente a minha forma de estudar, porque eu acho que é legal a gente tá compartilhando conhecimento, né? Mas se você não se encaixar, tudo bem também. E é isso, gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau!